Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, resenha, e hoje resenha nostalgia, né? Vamos lembrar de jogos do Chelsea, né? Lembrando que estamos nessa reta final, né? Semanas finais da UEFA Champions League, vivemos um período das oitavas de final, o Leno Gomes aí chegou, muito bem-vindo. Vemos aí essa reta final, as semanas de oitavas de final da Champions. O Chelsea jogou na semana passada, na quarta-feira passada, fez um bom jogo pelas oitavas de final, primeiro jogo contra o Borussia Dortmund. Jogou bem, mas perdeu. É os Blues, o Chelsea vivendo, passando por uma crise danada aí, já perdeu outro jogo na seguinte, na Premier League, e tá todo mundo criticando com toda a razão, e o Chelsea está vivendo um período e já começam a pipocar notícias, né, de que a diretoria quer manter, mas muita gente já pensa em troca de comando. Mas o papo aqui é que hoje, 21 de fevereiro de 2023, marca a data de 11 anos de Napoli 3, Chelsea 1, primeiro jogo das oitavas de final da temporada em que o Chelsea venceu a primeira Liga dos Campeões de sua história, quando disputou sua segunda final, no dia 21 de fevereiro de 2012, também uma terça-feira, olha aí que coincidência. O Chelsea foi até Nápoles, estádio São Paulo na época, né, hoje Diego Armando Maradona, porque o Maradona é um ídolo dos caras do Napoli, o time do sul da Itália, e o Chelsea com aquele time histórico, com aqueles jogadores lendários, os senadores, foram até o sul da Itália e voltaram para casa com uma grande desvantagem que foi revertida na segunda perna algumas semanas depois. O Chelsea tinha o comando do André Villas-Boas e tinha em seu time verdadeiros super craques, né, gigantes e lendas como Cech, Drogba, Lampa, tinha lá Raul Meireles, Tio Ramírez, salve aí para o Arthur que chegou aí, salve Arthur. Olha aí, a M chegou aqui, muito bem. Então, resenha nostalgia, vamos lembrar de muita coisa relativa a esses jogos, vamos lembrar da arbitragem, vamos dar a ficha técnica. E enquanto hoje, né, é dia da segunda data das oitavas de final da Liga dos Campeões 2022-2023, vamos falar da primeira perna lá de 2012, quando o Chelsea enfrentou o Napoli no estádio São Paulo. De início, olha aí, já chegou o Eduardo aqui, salve, todo mundo aí curtindo o carnaval, espero que sim, e vamos falar desse Chelsea com as conquistas, né, o Chelsea pela Europa. Então, de início, eu quero pedir à turma para dar aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Lenda, tem lá a história de torcedor, tem muita coisa lá. Olha aí, o Fausto Borges entrou, muito bem-vindo, Fausto, e vamos falar de Napoli 3, Chelsea 1, né? Vamos espalhar a resenha aqui, vamos ver se a turma do carnaval resolve aparecer por aqui. Lembrando que o jogo da volta nos 4-1, há pouco mais de um ano, foi feita uma resenha nostalgia, teve a participação do Marcos Generoso, apareceu também o Lucas Jetson lá do Rio de Janeiro. Então tem a resenha, né, resenha temporal, resenha nostalgia também do Chelsea 4, Napoli 1, que foi a segunda volta. E hoje, praticamente um ano depois, um ano que se comemora, que se marca, né, a data, 11 anos depois, né, da data em que o Chelsea perdeu na Itália, vamos relembrar daquele jogo, porque da segunda perna já tem a resenha prontinha, redondinha, tá nas playlists de resenhas atemporais para o Blue que quiser, lá no Chelsea Fan BH 1905, e também está aqui
nos Reels do Instagram, para quem quiser acompanhar depois. Então depois assiste, acompanha essa aqui, assiste depois e para fechar, depois assiste a resenha temporal para fechar as oitavas de final. Já fica com os dois jogos bem feitos. O Borges não quer saber do passado, não, quer falar da rodada atual. Então vamos ver o que o Borges, o Fausto Borges está falando aqui, ó. Nosso problema é o técnico. Sim, senhor, nesse momento está sendo sim, e a única maneira de avançarmos para conseguir avançando nas fases de mata-mata da Champions League, Borges, é se os jogadores se fecharem e se reunirem e decidirem que vão ser assim. Só passa pelos jogadores, não passa pelo nosso treinador. Existe um bom consenso de qual uniforme é o mais bonito. Você diz da temporada 2011-12, Borges? Ou desta temporada? Marcos Paulo chegou, muito bem. Edson Filho e o Davidson entraram aí. Salve, muito bem-vindos, hein? Muito bem-vindos. De todas, difícil, cara. Eu comecei a comprar minhas camisas no ano de 2007. Mas vamos falar, vamos fechar aqui, já que estamos em temporadas. Caiu aqui, olha aí. Ryan chegou, o Rick chegou. Olha aqui, ó. Esse aqui, a camisa, o kit número 2 que o Chelsea usou, né, em 21 de fevereiro de 2002 em Nápoles, e perdeu para o Napoli por 3-1, se tornou clássico, né, muito bonito. Agora, o kit número 1, home kit, campeão, o kit da vitória por 4-1, é muito bom, muito bonito, um kit campeão, e todos tiveram, né, a sua história, naquela temporada. Por exemplo, está aqui do jogo da semifinal, né, que o Ramírez e o Torres fizeram aquele gol. Nessa temporada todos os kits foram bons. Difícil, isso aí vai, mas é gosto pessoal de cada um. Depois disso o Chelsea fez outros excelentes kits. Eu gosto muito, se eu tiver que escolher, eu gosto muito dos kits amarelos que o Chelsea lança. O Chelsea não erra em camisas amarelas. Vamos ver aqui o que a turma falou aqui. O Marcos Paulo perguntou: Malto não quer renovar, então vende. Por que implorar para ficar? O cara não joga nada? Beleza, o treinador tem culpa, mas hoje Malto é um jogador que nem parece estar no banco. Ele pode amar. Será que ele já... O P eu não entendi aqui, mas então a notícia aí, Marcos Paulo, que o Malto, né, tá na queda de braço para renovar. Eu acho que no final, para renovar, o Liverpool tá querendo. Eu sou assim, eu torço para jogador enquanto ele quer jogar no time. Se depois que for embora, siga a vida. Eu agradeço pelos serviços prestados. Essa temporada ele não está bem, como muitos querem que ele sente no banco, então que ele que recupere o bom futebol. Eu não acho que o mau futebol que ele está apresentando passa pelo contrato, não. Ele está na dele. Pelo status que ele conseguiu, ele quer se valorizar com um bom contrato de longo prazo. Só que mudou a direção, né? E agora o esquema é outro. Vamos ver. A notícia boa é que o Kanté voltou a treinar, né? E que no jogo contra o Borussia Dortmund ele estará de volta. Então, vamos lá. O Rick falando, hoje é Liverpool. Olha aí, hoje tem Liverpool, Real Madrid, né? Vamos ver o que dá. Aí, que o Liverpool avance. Leoneri, boa tarde aí, Edson. Vou assistir o Napoli. Futebol fantástico, mal, torço pela recuperação. Ele tem que se recuperar sim. E o Napoli joga hoje contra o Eintracht, seria isso? Não me lembro. Qual é o adversário do Napoli? Coisa boa, Kanté de volta. Sim, tá treinando, teve as imagens aí. Já voltou a treinar com os outros jogadores, né? O Borges. Então,
contra o Borussia Dortmund no dia 7, ele estará de volta, né? Os jogos de hoje da Champions League, ó, todas às 17 horas, aqui, ó, partidas da Champions League. Vou abrir aqui para deixar registrado, e aí a gente entra nas histórias de Napoli 3, Chelsea 1, ó. Os 4 últimos jogos, né, na rodada. Ó. Liverpool e Real Madrid, Eintracht Frankfurt e Napoli. Não vai ser difícil para o não vai ser fácil para o Napoli jogar lá na Alemanha. O Leipzig contra o Manchester City amanhã, na quarta-feira, e Internacional e Porto também na quarta-feira, né? O PSG perdeu em casa para o Bayern de Munique, o Milan venceu o Tottenham em casa, o Bruges perdeu em casa para o Benfica e o Borussia Dortmund venceu o Chelsea por 1-0. É isso, vamos ver aqui, vamos ver. E pelas notícias, o Kanté deu passo para renovar. Estão conversando. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai se renovar, não. O Marcos, o Borges falou. Creio que temos chance no jogo de volta. Temos chance sim, o jogo para mim está aberto. 2-0 é possível. Pela virada de chave que os jogadores se propuseram no jogo da Alemanha. Passa pelos jogadores. Para mim, a chave está nos atletas. Porque se depender do nosso treinador, o Chelsea estará eliminado. Então, eu torcer para ter Kanté no meio campo e que o Havertz, né, e o Sterling, que provavelmente serão os homens do ataque no dia 7, resolvam o jogo em Stamford Bridge, que a atmosfera seja bem a favor, que a torcida faça um caldeirão como fizeram naquele 4-1 com o Napoli. Tomara que Kanté jogue contra o Borussia no jogo de volta. Certamente vai jogar o Raia, principalmente que ele nós temos um jogo contra Tottenham e um jogo contra Leeds, né? Então são 2 jogos antes do Borussia Dortmund. Kanté vai ter tempo para jogar. Shimon chegou, o ADM lesionou, sim, aí são 3 semanas. E o papo é que ele não vai jogar, né? Então o cara que fez o gol e deu a vantagem para o Borussia Dortmund provavelmente não estará em Stamford Bridge para nos enfrentar. Grande desfalque, sim, os caras estão lamentando. Estão lamentando o ADM. Que contra-ataque, né? Que baita contra-ataque. É assim. Então, vamos lá, para situar, né? Resenha Nostalgia, vamos falar, vamos relembrar, são 11 anos, data de 21 de fevereiro de 2012. O jogo também foi numa terça-feira, olha aí a coincidência. A partida aconteceu às 17 horas e 45 minutos de Brasília, naquela temporada 2011-12. Salve pro Luan Belém do Pará, tá na área, chegou aí. Então, Marcos Paulo, olha aí. Salve, tá muito bem. Fica com a gente aí e espalha a resenha aí, gente. No story de vocês, nos grupos de zap que vocês participam, tragam os outros blues para cá, venham para resenha quando quiserem e dê apoio nas redes sociais aí, Instagram, Twitter, Facebook, o Spotify Chelsea Fan BH e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Muita coisa lá, certo? Então é o seguinte, ó, antes de ingleses e italianos, né, se enfrentarem, teve a fase de grupo, então eu vou falar os grupos e depois as campanhas, né, vou falar o caminho de Chelsea e de Napoli até se encontrarem na fase de oitavas de final. O Chelsea, né, viajou para Alemanha, Espanha e Bélgica, né, passou por esses 3 países, e o Napoli fez um caminho parecido, porque também teve na Alemanha e na Espanha, só que no seu grupo tinha o Manchester City, então o Napoli andou por Alemanha, Inglaterra e Espanha, então destinos bem parecidos, né? Chelsea e Napoli, nos grupos, o Napoli estava no grupo A, junto com o Bayern de Munique, olha aí, o Napoli estava no grupo do vice-campeão, do time que enfrentou o Chelsea e perdeu em casa. Então o Napoli estava no grupo A da Champions League 11-12, com Bayern de Munique, Napoli, Manchester City e o Villarreal.
o Chelsea estava no grupo E, junto de Bayer Leverkusen, que tinha Michael Ballack, Valência e o Genk da Bélgica, né? Rick Júnior, salve Rick. Então, a classificação final, né, dos grupos foi a seguinte: Bayern de Munique no grupo A, grupo do Napoli, Bayern de Munique em primeiro com 13 pontos, o Napoli em segundo com 11 e o Manchester City ficou em terceiro com 10. O Villarreal não pontuou, o Manchester City foi para a Liga Europa naquela temporada. O Chelsea, que estava no grupo E, aconteceu o seguinte: ficou em primeiro com 11 pontos, mesma pontuação do Napoli, hein? O Napoli foi segundo no grupo A e o Chelsea primeiro no grupo E com 11 pontos. O Bayer Leverkusen fez 10, o Valência 8 e o Genk da Bélgica fez 3. Chelsea e Bayer Leverkusen avançaram e o Valência foi para a Liga Europa. A campanha, né, nos grupos foi o seguinte: o Napoli, segundo no grupo A, 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 11 gols e sofreu 6. Salve aí, Henrique. Xavier Gomes chegou, muito bem-vindo. Vamos aí nessa resenha, nostalgia aqui, falando de Napoli 3, Chelsea 1, 11 anos a data daquela primeira perna das oitavas de final, enquanto vivemos, né, esse período de oitavas de final da UEFA Champions League 22-23. Os jogos do Napoli foram os seguintes: o Napoli abriu na primeira rodada vencendo o Villarreal fora de casa por 2-0, estreou em casa e venceu o Manchester City por 2-1. Na terceira rodada perdeu para o Bayern de Munique na Alemanha por 3-2, e na quarta rodada, novamente contra o Bayern, em casa empatou por 1-1. Na quinta rodada, penúltima da fase de grupos, venceu o Villarreal por 2-0 e encerrou a fase de grupos empatando com o Manchester City. Empatando com o Manchester City por 1-1. Então, foram 1, 2, 3. O Chelsea, com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 11 pontos, marcou 13 gols e sofreu 4. O Chelsea estreou, né, na fase de grupos, vencendo o Valência por 3-0 em casa. Na segunda rodada foi até a Alemanha e foi derrotado por 2-1, perdeu para o Bayer Leverkusen. A terceira rodada empatou com o Genk na Bélgica por 1-1. Na quarta rodada venceu, goleou o Genk no retorno, 5-0 venceu em Stamford Bridge. Na penúltima rodada, na Espanha, empatou em 1-1 com o Valência e encerrou a fase de grupos vencendo o Bayer Leverkusen por 2-0 em Stamford Bridge. Então o Chelsea com 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota para o Bayer Leverkusen. Classificação final dos grupos: Napoli segundo do grupo A, 11 pontos, e o Chelsea primeiro do grupo E, também 11 pontos. As equipes tiveram a mesma pontuação. Tivemos destaques nessas equipes na época, né? 2011 e 2012. Então, no Napoli, eu separei uns jogadores aqui, jogadores que atuaram naquela partida, alguns titulares, outros acabaram entrando depois. Então é o seguinte: o Napoli tinha o Camilo Zuniga, jogador colombiano. Se lembram do Zuniga? 2 anos depois ele aprontou para a seleção brasileira na Copa do Mundo, numa jogada contundiu o Neymar, tirou o Neymar da Copa do Mundo. Então o Camilo Zuniga, ele foi um titular do Napoli naquela época, defensor, ele colombiano. Na época ele tinha 26 anos, hoje está com 37. O Zuniga, ele jogou no Napoli de 2009 a 2016, fez 161 jogos e 4 gols. Olha aí quem chegou, o Lucas Silva, sempre presente aqui. Seja bem-vindo, Lucas, seja muito bem-vindo. Vamos para essa resenha nostalgia aqui, falando
de 2012, hoje 11 anos de Napoli 3, Chelsea 1, aquele caminho, aquele susto que levamos até conquistar o título em Munique no dia 19 de maio de 2012. O Zuniga fez só 4 gols, então de 2009 a 2016 ele jogou no Napoli, fez 161 jogos e 4 gols. Após o Napoli, ele esteve emprestado, né? Jogou na Premier League emprestado no Watford e depois retornou para o Nacional de Medellín, onde se aposentou no ano de 2018. O Camilo Zuniga, que foi um titular do Napoli naquela época. Olha, o Bug entrou, muito bem-vindo. Lembro que a imprensa falava que o Chelsea era o azarado e o Napoli tinha um time para ganhar fácil. O Napoli tinha um excelente time na época. Olha, falamos aqui do Zuniga. Tinha o Hamsik, né, o eslovaco, e jogava muito na época. Tinha o Cavani, o Lavezzi, né? Tinha o Paulo Cannavaro, né? Então, o goleiro era o De Santi. Então, era um time bem forte, era treinado pelo Walter Massari. Tanto que fez bonito, né, naquela edição, parando nas oitavas. Era um Napoli tão bom quanto esse atual Napoli. Olha aí o Rick Júnior falando aí do Cavani, sim. O Cavani fez um gol. O Cavani fez o segundo gol, fez o gol da virada. O Chelsea abriu o placar com o Mata. O Cavani fez o segundo gol. O Mata abriu o placar. Aí o Lavezzi empatou. Aí teve uma bola cruzada da direita para a esquerda. Para mim, teve um vacilo da zaga do Chelsea na época. O Cavani entrou e virou o jogo, tanto que o Cech não conseguiu. Foi praticamente a queima-roupa ali, o Cech no ar não conseguiu pegar. E aí, depois o Cavani, o Lavezzi, fez o segundo gol, que acabou dando um susto danado, né? Lembram que o treinador era o André Vilas-Boas? O Rick Júnior falando assim, essa galera que tá aí, já são 11 anos, então eu me lembro bem daquela época, eu já era grandinho, eu não sei se a galera aí, qual era a idade de vocês na época aí. Então, se vocês quiserem escrever aí lembranças, fala aí a idade de vocês aí, quando vocês começaram a torcer para o Chelsea. O Rick Júnior falando do Cavani e falando do Inler. O Inler, o Rick, ele fez o gol do 2-1, o gol que colocou o Napoli de volta, só que foi no jogo de Stamford Bridge, aí já foi na virada no segundo jogo. Eu recomendo você, Rick, vai no Chelsea Fan BH 1905, depois da resenha, nas playlists, né, de resenhas atemporais, tem lá uma resenha que nós fizemos no ano passado, tá? Eu, o Marcos Generoso, de Brasília, e o Lucas Jetson, do Rio de Janeiro. Aí tá lá, a resenha nostalgia de Chelsea 4, Napoli 1. 1 hora e pouquinho nós falamos, citamos muita coisa lá, uma resenha muito parecida com essa aqui de hoje. Então a do segundo jogo ela tá lá feita, você vai gostar do que nós falamos lá, eu recomendo. Vai lá depois para relembrar. Aí na época, quando aproximar a segunda perna aí, quem sabe a gente volta aqui para fazer mais algumas coisas aqui. O Inler suíço, ele fez o gol do 2-1 em Londres. Rick Júnior falou, foi 3-1, exatamente, 3-1. A gente ganhou aquela Champions na raça. A gente ganhou aquela Champions como podemos ganhar essa se os jogadores se unirem. Fora isso, não tem como. O Graham Potter está no Chelsea hoje só para distribuir a camisa e falar quem vai jogar. Eu torço para o Chelsea desde 2006. Então você, o Rick Júnior, você pegou muito bem essa época. Você pegou a final contra a Manchester em 2008. Olha, o Júnior R9 aí chegou. Então você se lembra bem de 2012, pô, esse jogo do Napoli aí. Todos os dois jogos. Foi muito bem. Seguindo aqui nos destaques do Napoli, que daqui a pouco eu vou falar os do Chelsea também, Josué Mendes chegou. Sejam muito bem-vindos. O segundo destaque do Napoli foi justamente, falei agora do eslovaco Marek Hamsik, que era o meia, né, eslovaco. Na época ele tinha 24 anos, hoje está com 35, né? Hoje ele está jogando no Trabzonspor da Turquia, né? O Hamsik jogou no Napoli de 2007 a 2018.
olha aí, muita longevidade, né, no Napoli. Fez 520 jogos pelos italianos, marcou 121 gols e era titularíssimo, era titularíssimo. Napoli vem forte nessa Champions League. Olha, se passarmos pelo Borussia, eu não quero enfrentar o Napoli agora na próxima, não. O time está bem treinado, tá muito cascudo, viu? Muito cascudo. Muito cascudo. Terminando aqui o Hamsik, pra gente. Depois eu vou falar um negócio que o Rick Júnior mandou uma aqui legal, vamos falar aqui. E no Napoli de 2007 a 2018, 520 jogos, 121 gols e foi titularíssimo, né? Foi titular no jogo de Londres também, tá? Após o Napoli, ele foi jogar na China, num time chamado Dalian Professional, né? Chinês. Depois foi jogar no futebol da Suécia, no Gotemburgo, e hoje está lá no Trabzonspor da Turquia. Nessa temporada de 22-23, o Hamsik ele já fez 22 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência. Olha aí o Rick, vamos ver. Essa eu sou traumatizado em 2008, escorregando o Terry no pênalti, poderíamos ter 3 Champions. O Rick, também tem uma resenha nostalgia da Champions de 2008. Só que aí não foi só sobre a final, não. Aí foi sobre geral, falamos da primeira rodada, dos grupos, dos jogos todos, até a finalíssima. Tá bem legal também. Chelsea Fan BH 1905, só ir lá nas resenhas atemporais, que tem muita coisa legal lá, que não se perde no tempo, sabe? Cris, meu xará, chegou aí. Sabe aí, Cris? Cris é o seguinte, eu não preciso chamar. Se quiser, é só chegar. Beleza, Cris? Último, cara, destaque aqui, para ficar claro, como o Lavezzi e o Cavani, eles foram as grandes figuras desse jogo, desse primeiro jogo da Champions League, né, das oitavas de 2012, eu não coloquei eles aqui, dados sobre eles, porque na resenha do jogo da volta dos 4-1, citamos muito eles aqui. Daqui a pouco, mas a gente solta algum dado ou outro. Então eu decidi separar aqui jogadores, né, tão importantes para o time, como aqui o Zuniga, o Hamsik que eu falei, e tinha um cara que era reserva, que a gente se lembra, jogou na Inter de Milão, o Goran Pandev, né, lá da Macedônia do Norte. Na época, ele atacante, na época ele tinha 28 anos, hoje está com 35 e ainda está em atividade, tá? O Lavezzi já aposentou, o Cavani está jogando na Espanha, está no Valência, seria isso? Se alguém puder me refrescar minha memória, acho que o Cavani está no Valência. Então, hoje ele está com 39 anos, né? O Pandev, ele fez 124 jogos pelo Napoli e 22 gols. Ele estava emprestado pela Inter de Milão. E nessa temporada, tá, ele realizou 42 jogos e marcou 7 gols pelo Napoli na temporada 2011-2012. Após deixar o Napoli, após a saída do Napoli, ele defendeu as camisas do Galatasaray e do Genoa da Itália. Atualmente, o Pandev está jogando no Parma, nessa temporada 22-23, já está lá há 2 temporadas. No Parma, nessa temporada 22-23, ele já fez 11 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência. O Pandev ele entrou no segundo tempo no estádio São Paulo no dia 21 de fevereiro de 2012, fez parte daquela vitória por 3-1. Ele entrou no segundo tempo aos 82 minutos de partida, né? Olha aí, vamos lá. O Rick, só voltando sobre essa de 2008 que você falou aqui, poderíamos mesmo ter 3 Champions e fora tantas outras vezes que caímos, né? Que o Chelsea era muito forte e acabamos caindo em fases de semifinais, né? Lembrando de Liverpool. Quem quiser, no canal do Chelsea Fan BH no YouTube, Chelsea Fan BH 19, tem várias resenhas lá, atemporais, e aí tá tudo registrado lá.
O Du falando aqui, sim, o Cavani está no Valência, isso aí. Foi um jogaço, e foi mesmo. O destaque do Chelsea nesse jogo, com a bola rolando, né? Claro, foi um jogo bem aberto, às vezes a coisa fica na memória. Parece que, pelo placar, que o Napoli deu aquele massacre. Nada. O Chelsea estava vivendo uma crise interna, o treinador era o André Vilas-Boas, mas os caras eram cascudos, né? Lembrando que o Vilas-Boas estavam brigado, estava com o Lampard no banco e o Ashley Cole, né? Também no banco. O Ashley Cole, durante a temporada, o Ashley Cole contra o Napoli na primeira perna na Itália, o Ashley Cole jogou. Só que estava o Lampard no banco. Então, mas no time titular estava o Drogba, estava o Cech, né, o Kerr, tinha Davi Luiz, Bozingua, então tinha muita gente. O Essian entrou depois, tinha muita gente. Então, olha só, um destaque, o cara que nos manteve vivo naquele jogo foi o Juan Mata, cara que fez o primeiro gol, o Juan Mata, espanhol. O Mata jogou no Chelsea, que ele parece que ele marcou tanto vestindo a camisa do Chelsea que parece que ele teve longevidade. E não teve. O Mata chegou no Chelsea em 2011 e saiu em janeiro de 2013, na virada da temporada, né? Então, olha só, o Juan Mata, ele fez 30, né? 32 gols com a camisa do Chelsea entre 2011 e 2013, 134 jogos e 32 gols. Citando o Ashley Cole e o Frank Lampard, o Lampard estava no banco nessa época, e o Mata está jogando hoje no... Gente, cadê o time do Mata aqui? Está no Galatasaray, nessa temporada. Em 22, 23 já fez 12 jogos, 3 gols e deu uma assistência. Né? O Mata, após o Chelsea, se transferiu para o Manchester United e ficou lá de 2013 a 2022, muitas temporadas lá. Ganhou Copa da Liga. Ele não ficou, envelheceu, perdeu muito espaço. Nas últimas temporadas até que não entrava muito. Mas ele não marcou época lá como ele marcou no Chelsea em tão pouco tempo, né? O Marcos Pava, lembro do Barcelona que fomos roubar dentro de casa, roubo mais 2009, né? Tem a resenha temporal lá no canal lá, Chelsea foi BH 1905. Vai lá que tem muita conversa. Vocês vão viajar no tempo com as resenhas feitas no ano passado lá. Aquelas Champions passamos por Napoli, Benfica, Barcelona e Bayern de Munique. Era para ganharmos naquele ano. Mas graças aos jogadores. Olha só, aí você citou aí, né, o Rick, você não estava aqui no início da resenha. E esse aí foi oitavas, quartas, semi e a grande final. Mas na fase de grupos, o Chelsea venceu. O Chelsea jogou com Valência, ganhou de 3-0. Perdeu na Alemanha o Bayer Leverkusen por 2-1. Empatou com o Genk na Bélgica. Depois goleou o Genk em Londres por 5-0. Depois empatou com o Valência em 1-1 na Espanha. E na última rodada venceu novamente o Bayer Leverkusen por 2-0. Então o Chelsea passou aí por Alemanha, Espanha e por Bélgica. Foram esses os nossos adversários. No início dele era muito bom. O Mata era muito... Só que perdeu espaço com as chegadas de Hazard, Oscar e William. Eu tô com você sobre o Oscar aí, né? Porque o José Mourinho dava tanta moral pro Oscar e acabou tirando o Mata. Lembram que o Juan Mata ele usava número 10? Eu tenho uma camisa aqui personalizada da época com o Mata. Essa de 2009 foi o maior roubo da história. Pena de... Não foi só um não, ô Rick. Foi só um não, tá? Um outro destaque aqui, ó. Ashley Cole, tá? Na época, ele tinha 31 anos, o nosso lendário lateral esquerdo, que já chegou campeão, veio do Arsenal, né? Hoje ele está com 42 anos, era auxiliar do Frank Lampard lá no Everton, só que o Frank Lampard deixou o comando, então a comissão técnica foi trocada, hoje ele tem 42 anos. No Chelsea, entre 2006 e 2014, o Ashley Cole fez 338 jogos com os Blues e marcou 6 gols, tá? Após o Chelsea, ele jogou na Roma
na temporada 14-15, foi para os Estados Unidos, no LA Galaxy, temporada ficou lá de 2016 a 2018, e seu último clube foi o Derby County, chegando a ser comandado lá pelo Frank Lampard na época. Jogou no Derby County entre 2018 e 2000, na temporada 18 e 19. Edu Braga chegou, muito bem-vindo. Estamos aqui para situar, é uma resenha nostalgia, falando de Champions League nessa fase de oitavas de final. Estamos vivendo um período de oitavas e hoje está completando 11 anos em que o Chelsea perdeu, né? Chelsea 1, Napoli 3, foi 21 de fevereiro de 2012, então 11 anos de Napoli 3, Chelsea 1 na primeira perna das oitavas, e foi um jogo em que esse gol salvador do Juan Mata manteve o Chelsea vivo para manter o caminho até chegar ao título de 2012. O Jair Nascimento também chegou. Então, estamos falando aqui, já falamos sobre os grupos, sobre a classificação dos grupos, destaques das campanhas, e estamos aqui nos destaques das equipes. Falei do Zoniga, falei do Hamsik, falei do Pandev, que foram grandes destaques do Napoli, além do Cavani e do Lavezzi, que foram os caras que fizeram os gols, né? Lavezzi fez 2, o Cavani fez 1. E citei aqui o Juan Mata, o Frank Lampard, o Wesley Cole, né? O Frank Lampard, dispensa comentário, é o nosso maior artilheiro. Na época ele tinha 34 anos, em 2012. Hoje está com seus 44 e está curtindo mais um tempo, né? Depois de ser dispensado do Everton como treinador. Após o Chelsea, o Lampard defendeu as camisas do Manchester City em 14-15, fez um gol contra o Chelsea que machucou o torcedor Blue, né? Deixou os torcedores Blues com o coração apertado, e depois foi lá para o New York City, que é uma filial do Manchester City nos Estados Unidos, na temporada 15-16. 648 jogos pelo Chelsea entre 2001 e 2014, o Lampard que veio do West Ham, e 211 gols, é o maior artilheiro à frente de Bob Tumbling com 202 gols e Kerry Dixon com 193. As escalações, né? Falamos aqui dos jogadores aqui, eu vou dar uma parte da ficha aqui. Muito boa tarde, Jair. Seja bem-vindo. Fique com a gente, espalhe as resenhas aí, dá aquele apoio nas redes sociais aí do Chelsea Fan BH. Para no story, manda nos grupos de zap da galera aqui. E para quem não tiver tempo de assistir, depois escuta só o áudio lá no Spotify, Chelsea Fan BH no Spotify, Chelsea Fan BH no Twitter, Instagram, Facebook e Chelsea Fan BH no YouTube, né? Chelsea Fan BH 1905, YouTube. Rick Júnior. Eu me lembro que a temporada de 2015 e 2016 estávamos muito fortes. E perdemos para o PSG, gol de Thiago Silva e Davi Luiz. Exatos, cara. Foi sim. Nesse jogo aí, o Thiago Silva ainda, naquela época, deu até uma mãozinha para o Chelsea, né? Fez um pênalti, só que acabou perdendo, chutou na trave, uma coisa assim. Acho que o Davi Luiz tem razão, era o deles. E acabamos sendo eliminados em Stamford Bridge, né? Davi Luiz fez gol no Courtois naquela época. Aquele time, 15-16, a temporada era forte, mas a temporada foi ruim, né? Não sei se você se lembra que a temporada foi muito ruim. Foi a temporada em que o Leicester City foi campeão da Premier League e o Chelsea acabou ficando em 10º lugar. E na temporada seguinte não fomos a nenhuma competição europeia. Chegou o Antônio Conte e o Chelsea, em 16-17, foi campeão da Premier League. Aliás, a última Premier League, né? A última vez que o Chelsea levantou a taça do campeonato inglês da primeira divisão. O Matheus chegou. Napoli 3, Chelsea 1. Tá? 21 de fevereiro de 2012, é uma terça-feira. Já batendo as 9 horas da noite, quase 9 horas da noite no Brasil. Lavezzi Juan Mata abriu o placar aos 27. O Lavezzi virou aos 39, empatou aos 39. O Cavani virou aos 47, né? 45 mais 2 nos acréscimos do primeiro tempo. E o Lavezzi aos 65 minutos
fez o 3-1. Eu tinha falado que o Lavezzi tinha feito o gol da virada, não. Quem fez o gol da virada foi o Cavani. O Lavezzi empatou e o Cavani virou ainda no primeiro tempo. E nos 65 minutos o Lavezzi fez mais um gol. Olha o time do Napoli e de Chelsea naquele 21 de fevereiro de 2012, terça-feira. Napoli com De Santis, Maggio e o Zuniga, colombiano, Campagnaro e Paulo Cannavaro, Aronica, Hamsik e o Inler suíço, Gargano, Cavani e o Lavezzi. No banco, Rossati goleiro, Grava, Fernandes, o Brito, Docena e o Zenali. Ainda o Pandev, que dava as substituições, o Zenali entrou aos 74 minutos e o Pandev entrou aos 82 minutos. O técnico era o Walter Mazzali, mas tinha 61, hoje está com 61 anos, só que o Walter Mazzali hoje ele é treinador do Cagliari. Só que tem uma coisa, o Walter Mazzali não estava no banco. Eu não consegui, não sei se ele estava suspenso ou era algum afastamento médico, eu não consegui pesquisar para achar o motivo. Quem foi o substituto dele foi o Nicolo Frustralupi. Nicolo Frustralupi, o substituído do Mazzali. O Nicolo ele foi auxiliar no Napoli entre os anos de 2009 e 2013 e hoje ele ainda está no Napoli. Ele chegou a sair, trabalhar em outras equipes, mas hoje ele é o comandante do Sub-19 do Napoli, então ele continua trabalhando no clube das categorias de base, está lá revelando os jogadores. O Walter Mazzali, após o Napoli, foi treinador da Inter de Milão, esteve na Premier League treinando o Watford, treinou o Torino e hoje é o comandante do Cagliari. O Rick falou, aquele time, tínhamos Diego Costa, falando do time de 15-16, né, o Rick? Tínhamos o Diego Costa, o Hazard, Fábregas, o Willian e companhia. Sim. Aí o Mourinho caiu, o Abramovich chamou novamente o Gus Hiddink, só que aconteceram muitos empates. Nessa temporada o Chelsea contratou o Alexandre Pato, né? Se lembram? Por 6 meses. Alan Melo chegou aqui, salve Ronaldo Ferreira, chegando aqui também. Por 6 meses o Pato chegou, fez um gol contra o Aston Villa de pênalti, ficou muitos jogos fora, não permaneceu, é isso aí. O Ronaldo. Alan Melo, boa tarde, manda um salve pra galera Blue aqui do Acre. Salve os Blues do Acre aí, galera. Muito boa. Quando quiser, o Alan Melo, venha pra resenha. Tá? Espalhe por aí. Espalhe pros Blues do Chelsea Fan BH e nos sigam nas redes sociais aí. Uma hora eu entro em contato com você para você participar de uma resenha aqui. Avisa os Blues aí. Seja bem-vindo. O Chelsea, olha só, né? Comparado com o time que tem hoje, eu não sei, vocês acham que vocês acham que o time do Chelsea de hoje, não o time, o elenco, com todos esses jogadores que chegaram, tá? O status desses jogadores, vocês acham que é um elenco forte? Me digam. O Rick Júnior falou, meu Deus, Pato. Pois é os caras que estavam, né? Porque no time naquela época de 15-16. Mas o nosso papo aqui é 11-12, e tomamos um susto nas oitavas de final e depois encaixou, teve mudança no comando. O treinador era o André Vilas-Boas, português, chegou com muito destaque, né? E não segurou a onda, brigou com os jogadores. O André Vilas-Boas dispensou o Anelka, a última temporada do Anelka, né? Em 2011. Foi 10-11, no ano de 2011 o Anelka foi dispensado e foi jogar lá no West Brom. Falei do Napoli, vamos falar do Chelsea. O Chelsea entrou em campo em 21 de fevereiro de 2012, no estádio São Paulo, em Nápoles, com Cech, Ivanovic, Bozingo e Davi Luiz, Kerril, Juan Mata e Maludá, muito bom jogador Maludá, Ramires, que a partir... já jogava muito no Chelsea, né? Só que o Ramires, no jogo de volta, nos 4-1, e depois, semifinais contra a Barcelona, o que esses caras jogaram junto com o Lampard e Drogba não está no explico. Então, Cech, Ivanovic, Bozingo, Davi Luiz e Kerril,
Juan Mata, Maludá Ramírez, Raul Meireles, importantíssimo nas quartas de final, na fase seguinte, tá? Fez um golaço contra o Benfica. O Didier Drogba, o meu ídolo máximo, tá aqui atrás, aqui, ó. Didier Drogba acompanhando a resenha. Tá aqui atrás da UEFA Cup Winners' Cup vencida em 71 e em 98. Atrás da Supercopa da UEFA aqui vencida em 2022, né? Contra o Vila Real. Champions League, Europa League, tá tudo aqui, ó. Taças europeias ganhas pelo Chelsea. E o Didier Drogba tá ali atrás, olhando a gente. No banco tinha o Ross Turnbull, goleiro, o Ashley Cole, que tava lá no banco. E eu falei que o Ashley Cole começou, não começou não. Quem começou na lateral esquerda aqui, ó, Ivanovic, Bozingua, Luiz, olha, o Kerry estava lá. O Maludá também estava lá, olha aí. Então o Wesley Gol estava no banco. Foi um cara que estava brigado com o André Vilas-Boas, falou umas palavras, né? Jogou duro com o André Vilas-Boas, foi bonito. Então, Turbu, Ashley Cole, que entrou aos 12 minutos de jogo. O Essian, que entrou aos 70 minutos. John Obi Mikel e o Frank Lampard, que entrou aos 70 minutos. Ainda ficaram Fernando Torres e Calu. O André Vilas-Boas era o nosso treinador, hoje ele está com 45 anos, e após o Chelsea ele treinou Tottenham, treinou Zenit, treinou Shanghai Sip, e o último time dele foi em 2021, o Olympique de Marseille, lá na França. O último registro do André Vilas-Boas, e dizem por aí que tem disputado, interessado em corridas, rally, não sabemos por onde anda o André Vilas-Boas, que não quer trabalhar, né? Já está com muita grana. E é muito falado aqui em resenhas aqui no Brasil para dirigir times daqui, mas não dirige não. Olha aqui, ó. Olha o Alamé. Não. Sobre o elenco, né? Eu perguntei se o elenco de hoje é forte, se acham que o elenco de hoje é forte, para que se juntarem conseguem levar o Chelsea ao título, né? Porque eu acho que para o Chelsea para avançar na Champions League não é nem de ser título só não. Avançar, passar do Borussia, está na mão dos jogadores, não está na mão do Graham Potter mais não. Então o Alan falou, não, naqueles os caras já eram realidade, hoje estão apostando mais no futuro. Presente está deixando a desejar. E as notícias de que vem aí, né, que chegam, né, cara? Aí fica a frase que o Thomas Tuchel usou. Jogadores não acreditam em processo a longo prazo sem os resultados, né? Então não adianta ficar perdendo, empatando, um jogo ruim. Vocês viram o vídeo da entrada para o aquecimento do jogo contra Southampton, em que o Aspilicueta, batendo palma, incentivando, entrando no campo, chamando come on boys, come on guys. O Aspilicueta entra no gramado do Stamford Bridge correndo rápido e todo mundo para trás na mesma mudança de ritmo, num desânimo total. O Chelsea já tinha perdido o jogo antes do aquecimento. Os jogadores não queriam. Tá nítido que não tem química com o Graham Potter, não. O Rick já fala, é forte sim, porém falta entrosamento e maturação. O Rick continua. Em 2012 tínhamos muitos caras para segurar a bronca. Lampard, Drogba, Terry e Cole, etc. Hoje só tem Asp e Thiago Silva. É muito moleque. Ô Rick, hoje você falando, hoje só tem Asp e Thiago Silva. Eu já, em algumas resenhas, já falei isso. E o Frank LeBuff, né, deu uma declaração falando sobre isso. Que o elenco do Chelsea é jovem, não falta líderes no elenco, que apenas Aspilicueta e Thiago Silva têm essa experiência e são os únicos que estão liderando e para manter o time, como se diz, de cabeça erguida, né? Não deixar o foco cair. Porque os outros jogadores parecem que estão só numa aventura de jogar por grandes clubes. E o LeBuff está certo. O Frank LeBuff foi um capitão do Chelsea, né? Quando o Chelsea venceu aqui, ó, a Supercopa da UEFA em 98, contra o Real Madrid, essa taça aqui, o LeBuff foi o capitão do time, né? Ele estava lá jogando. Salve aí, chegou camisa do Fabres. Então, vamos torcer para que Aspilicueta, o Thiago Silva, né? Que o que para Rizabalaga e que
o Koulibaly, que é um cara experiente, chegou, é novo no time, mas é experiente demais, se juntem e façam o Chelsea conseguir avançar. Falando do Cole, né, que brigou, não se desentendeu nas ideias com o André Villas-Boas, treinador português da época. O Wesley Cole, ele estava no banco, né, junto com o Lampard, e os dois deram declarações, né, se desentenderam. E eu li hoje que teve umas aspas, né, o Wesley Cole disse pro André Villas-Boas, que não estava gostando do jeito que ele estava montando a equipe, né, que falou que ele tinha ido para o Chelsea para ganhar medalha, ganhar troféu, e que com as táticas apresentadas pelo André Villas-Boas, né, seria impossível, ele nunca ia conseguir. Então o Villas-Boas não gostou, foi confrontado e botou os caras no banco, né. O André Villas-Boas, após essa derrota por 3-1, ele ainda durou mais um jogo, mas ele não chegou até a segunda perna, até o Stamford Bridge. Foi o último jogo de Champions League no comando do André Villas-Boas, né, no Chelsea. Foi demitido dos Blues antes do segundo jogo das oitavas versus o Napoli em Londres. O Roberto Di Matteo assumiu. E aí é aquela história, os cascudos, né, os senadores, sejam lá como quiserem chamar, as lendas, os gigantes do Chelsea, levaram o Chelsea adiante. Meteram 3-1 no tempo normal, foram para a prorrogação e o Ivanovic fez aquele gol depois de uma jogadaça do Ramires prendendo a bola pela direita, tocando para o Drogba lançando no meio para o Ivanovic livre, só escorar forte para o fundo do gol. E aí foi festa. Esse jogo da volta, dos 4-1, ele foi num nível de adrenalina do jogo de 2014, quando o Chelsea venceu o PSG por 2-0, após também ter perdido por 3-1 em Paris, com os gols do Shurley e do Dembaba. A atmosfera estava bem parecida, né? O Rick Júnior falou, a Supercopa de 98, aqui a Supercopa, 1-0, gol do Gustavo Poyet, lá no Principado de Mônaco, lá no estádio Luís II, em Mônaco, né? Resultado final, assim, a impressão, né, após aquele 3-1, após aquela derrota por 3-1, o gol do Mata, manteve o Chelsea vivo. Quando acabou o jogo, eu não fiquei muito decepcionado, não, porque pelo time que tinha, pelo resultado da diferença de gols, eu achava que dava. Mas foi fundamental a troca de comando. Fundamental o André Villas-Boas ter sido demitido naquela época. Porque do jeito que estava com os jogadores, não estava mais dando liga, o Chelsea terminou a Premier League, se não me engano, em sexto. E detalhe, tinha ficado, pela Premier League, pela classificação do campeonato inglês, tinha ficado fora da Champions League em 2013, em 12-13. Só foi a 12-13 e foi eliminado na primeira fase porque era o atual campeão da Champions League. Então, no campo, na bola pela Premier League, devido ao começo lá do André Villas-Boas, o Chelsea não se classificou, não garantiu uma vaga inglesa na Champions League de 12-13. Só esteve lá porque conquistou o título da Champions em 11-12. Então, muita coisa, muita história nessa resenha, nostalgia. Olha quantas histórias, quanta coisa envolvida após esse resultado de 3-1. Seguindo, ficha técnica da partida, tá? Napoli 3, Chelsea 1, UEFA Champions League 11-12, oitavas de final, primeiro jogo, estádio São Paulo, Nápoles, na Itália, 52.495 torcedores assistiram a partida. A atmosfera lá estava incrível, estava gigantesca, mas tinha muito lugar desocupado no início do jogo. Então, de 52 mil, que é muito lugar vazio, né, o estádio lá, mas
tinha muita gente. E a torcida do Napoli foi impressionante naquele jogo lá. Quem transmitiu aquele jogo, para quem lembra, foi a ESPN, que eles tinham direito na época, e na Inglaterra quem transmitiu foi a Sky Sports. O árbitro daquele jogo foi um espanhol, o Carlos Velasco Carbadio. Carlos Velasco. Eu separei aqui uma ficha para contar desse árbitro aqui, que em outras edições de Champions League ele apitou jogos do Chelsea, vamos falar já já. Os gols de Napoli 3, Chelsea 1, Juan Mata aos 27, Lavezzi aos 39, Cavani aos 45 mais 2, 47 minutos, e Lavezzi aos 65. A posse de bola foi equilibrada, terminou com 50% para cada um. 463 passes do Napoli, 532 do Chelsea. 288 passes concluídos contra 360. Matheus Perdigão chegou, salve aí. Matheus, bem-vindo. Estamos aqui na nossa resenha Nostalgia, falando sobre Napoli 3, Chelsea 1, nesse 21 de fevereiro de 2023, quando se registra a data de 11 anos, em 21 de fevereiro de 2012, também uma terça-feira, o Chelsea fez seu primeiro jogo na UEFA Champions League 2011-12, tomou esse susto após ser derrotado por 3-1 fora de casa, mas avançou até a final. Então, o Chelsea, Napoli 8 chutes certos contra 3 do Chelsea, 7 finalizações contra 9 do Chelsea, 4 escanteios para cada um, 5 impedimentos do Napoli contra 4 do Chelsea. Foi um jogo bastante movimentado. 3 cartões amarelos, 1 para o Napoli e 2 para o Chelsea. E ainda 26 faltas, 7 do Napoli, 19 do Chelsea. O Chelsea foi um time bem faltoso naquele primeira perna da Champions League 2011-2013. Eu falei do árbitro, né? Tá aqui, ó. Carlos Velasco Carbadio. Árbitro espanhol, vou dar o histórico dele aqui. Hoje ele tem 51 anos de idade, o Carlos Velasco. Mas é uma cara bem conhecida da torcida Blue. Apitou 6 ou 7 jogos, eu vou dar já já. Foram muitos jogos do Chelsea aqui. Já eu dou os jogos e os resultados também. Olha aí, Rômulo. Olha o Rômulo, aparece aí sempre. Rômulo é um fanático pelo Chelsea também, crítico da direção. Responda aí, Rômulo, você que acabou de chegar, nós estamos falando aqui de Napoli 3, Chelsea 1. Você acha que a sequência do Chelsea na Champions League passa pelos jogadores? Na minha opinião, passa apenas pelos jogadores, porque o Chelsea não depende mais de um treinador, porque ele não apresenta nenhum tipo de trabalho dentro de campo. Então, se os jogadores se fecharem, nós vimos isso na Alemanha contra o Borussia Dortmund, tem que ser uma exibição naquele nível para avançar. Caso contrário, estamos fora já. E, na minha opinião, só os jogadores podem nos levar. Boa tarde, Rômulo. Muito boa tarde, todos os Blues aí. Tá aí o Rômulo cumprimentando. Eu te faço a pergunta. Acha que passa pelos jogadores ou o treinador ainda pode contribuir? Eu acho que a contribuição do treinador nas oitavas de final da Champions League vai ser apenas definir quem vai jogar e distribuir as camisas. Agora, uma eventual classificação do Chelsea, um bom desempenho, é só se os jogadores decidirem que assim será. O Carlos Velasco Carbadio, árbitro espanhol, 51 anos, tá? Já está aposentado, apitou uma Copa do Mundo aqui do Brasil, a Copa de 2014, né? Ele apitou 28 partidas na Liga dos Campeões. O Carlos Velasco, que foi o árbitro de Napoli 3, Chelsea 1. Apitou Champions League de 2010 até 2016. Então, em 7 anos, ele apitou 28 jogos de Champions League. Em 2011 e 2012, ele apitou 5 partidas na Liga dos Campeões. Nessa temporada em que o Chelsea venceu
o Napoli no agregado nas oitavas de final, avançou e foi o campeão da Champions League. Então, em 2012, o Carlos Velasco, o primeiro jogo que ele apitou foi um Arsenal 2, Olympiacos 1, pelo grupo, na fase de grupos, grupo F. O segundo jogo foi um Benfica 1, Basel 1, também fase de grupos, grupo C. A terceira partida que o Carlos Velasco comandou foi Porto 0, Zenit 0, grupo 6. E a quarta partida, Napoli 3, esse nosso jogo, Napoli 3, Chelsea 1, nas oitavas de final. Foi o quarto jogo apitado pelo Carlos Velasco Carbajo. O quinto e último jogo apitado pelo Velasco na Champions League de 2012 foi pelas quartas de final, o Olympique de Marseille 0, Bayern de Munique 2. Então, 5 jogos apitados pelo Carlos Velasco Carbajo. Ele apitou 6 jogos do Chelsea em toda a sua carreira. Entre 2010 e 2016, o Velasco apitou 6 jogos do Chelsea na Liga dos Campeões. Na temporada 2010-2011, o Velasco apitou Spartak Moscou 0, Chelsea 2, na fase de grupos na Rússia. Na temporada 12-13, que foi a temporada em que o Chelsea acabou caindo na primeira fase, ele apitou Chelsea 3, Shakhtar Donetsk 2, na fase de grupos. Em 2013 e 2014, ele apitou 2 partidas do Chelsea. Steaua Bucareste 0, Chelsea 4, pelo grupo E, fora de casa. E apitou Galatasaray 1, Chelsea 1, primeiro jogo das oitavas de final. Jogo que o Didier Drogba foi adversário do Chelsea lá na Turquia. E o último jogo foi na temporada 14-15, foi PSG 2, Chelsea 1, na fase de oitavas de final. O Carlos Velasco foi árbitro das principais competições da UEFA, apitou um Mundial de Clubes, esse Mundial de Clubes que me traz uma péssima recordação, porque ele apitou nas semifinais Raja Casablanca 3, o Clube Atlético Mineiro 1, aquela decepção de 2013. Né? 2 semanas depois, o Chelsea, de perder em Nápoles, o Chelsea conseguiu avançar, vencendo, goleando o Napoli por 4-1 após uma prorrogação, com gols do Drogba, do Lampa, do Terry e do Ivanovic. O Inler fez o gol do Napoli. Essa resenha dos 4-1 ela está feita há pouco mais de um ano, está lá no canal Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, está em resenhas atemporais lá nas playlists, está muito bem separadinho lá para quem quiser acompanhar. Vamos ver a galera falando aqui, ó. Olha aí. Vamos ver aqui, o Rick, ó. A direção é teimosa, velho. Já era para demitir o Pó. Eu deveria ter sido demitido após a derrota para o Southampton, o Rick. Na hora, eu fiquei com muita raiva e eu falei que eu penso que o Graham Potter não deveria chegar até o Tottenham. Tem que trocar o comando. Não tem outra coisa. O Romulo, naquele jogo contra o Napoli, tinha um tal de Drogba. Hoje, infelizmente, não temos. Não tem. Contra o Borussia Dortmund, Romulo, não tinha centroavante no banco. Não tem centroavante inscrito na Champions. Que absurdo. O Chelsea não tem um centroavante. O centroavante do Chelsea na Champions League é o Kai Havertz. O Romulo falando. Acredito que se calibrarmos o pé e jogarmos da forma como foi no primeiro jogo, iremos conseguir sim a classificação. Teremos a volta do Kanté segundo o método. Exato, falamos aqui há um tempo atrás aqui, mais para o início da resenha. Tem vídeos já. O Kanté treinou, está lá treinando com o elenco e a previsão vai se confirmar mês de março. Então, no jogo do dia 7 de março, oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, o Kanté estará sim. Mais que vai ter 2 partidas, né? Tem Tottenham e tem Leeds United ainda. Então, tem muito tempo para o Kanté pegar ritmo. Vai dar sim. O Kanté é fundamental no meio-campo do Chelsea. Mais um super experiente, mais um cascudo, né?
Aí tem que jogar o Thiago Silva, o Aspilicueta e os jogadores. Quem vai levar o Chelsea até Deus sabe quando nessa Liga dos Campeões são os jogadores. Rolou uma notícia hoje pela manhã que a diretoria fez uma proposta pelo Pochettino. Apesar de ser melhor do que temos hoje, acho que não é o ideal. Saiu essa notícia sim, e que o Chelsea contatou o Pochettino, né, sondou o Pochettino na semana passada. Só que o Maurício Pochettino recusou. Muita gente não gosta do Maurício Pochettino, mas o Maurício Pochettino é um treinador pronto, formado, experiente demais. Eu não tenho nada contra o Maurício Pochettino treinar o Chelsea. Na época em que o Thomas Tuchel foi mandado embora, que era, falaram nos nomes do do Potter, do Zidane e do Pochettino, eu achei o Graham Potter uma boa aposta, mas se eu tivesse que escolher entre Zidane, Pochettino e Potter, eu falei na época, tem até uma resenha, chama Resenha de Debate Potter e Tuchel. Estávamos eu, o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin e a Laura Ribeiro lá do Chelsea Depressão, e eles foram contra o Pochettino e eu não tenho nada contra não. Seria um nome bem interessante. E já voltou a se falar em Zidane aí de novo. Pochettino recusou a proposta. Sim, senhor. Olha o Rômulo aí, ó. Beleza, estou fazendo um churrasco e assistindo na live. Tá convidado. Oh, que beleza, hein? Ô Rômulo, qual que é a sua cidade? Fala aí. Olha aí, o Gustavo chegou aí. O Gustavo é lá do Blues of Stanford aí. Chegou lá, eu escuto um podcast of Stanford. Fala aí qual é a sua cidade, ô Rômulo. Rômulo Sabino 93, sigam o cara aí, ó. Muito bom. Vamos continuar voltando para a nossa resenha aqui. Falamos do jogo, da ficha, da arbitragem, coisas que rondaram, né? Fizeram parte da atmosfera daquele jogo. Falamos notícias de hoje, e só os jogadores podem levar os Blues até a sequência, até as quartas de final, só se os jogadores se unirem e jogarem no nível do que apresentaram em Dortmund para cima. Espírito Santo e Conha, olha, não conhecia essa cidade, mas legal, salve aí, Rômulo. Sequência dos Blues, tá? Na Champions League de 2011 e 2012. Né? Oitavas de final foi o Napoli, perdemos de 3-1, motivo da nossa resenha aqui, e depois conseguimos a goleada por 4-1 e viramos. Nessa sequência, em 2011 e 2012, nas quartas de final, o Chelsea viajou por Portugal, teve o Benfica nas quartas de final. O primeiro jogo, fora de casa, venceu por 1-0, com o gol do Raul Meireles, né? Todo mundo, acho que foi isso mesmo, o gol do... Não, o gol do Raul Meireles, acho que foi em Stamford Bridge, não vou me lembrar agora, desculpa. Mas assim, no agregado, nas quartas de final contra o Benfica, o Chelsea venceu por 3-1. No primeiro jogo foi 1-0, fora de casa, e na volta 2-1. Nas semifinais, todo mundo lembra, Barcelona nas semifinais, no agregado 3-2, 1-0 em Stamford Bridge, jogada do Ramires, gol do Drogba, e no segundo jogo, o 2-2 em Barcelona, o Barcelona abrindo 2-0, o Lampa lançando o Ramires fazendo aquele golaço, e no final o Fernando Torres calando o Camp Nou e dando alegria para o Blues e entrando para a história. Na final, 1-1 no tempo normal, aos 37 o Thomas Miller faz um gol, aí o Drogba, nossa lenda, está aqui atrás assistindo a gente aqui, faz aquele gol do empate, e depois o Chelsea vence por 4-3 nos pênaltis no dia 19 de maio de 2012, Chelsea campeão, segunda final de Champions, primeiro título, e 9 anos depois, os Blues conquistaram a Champions League novamente, uma Champions League totalmente improvável de ser vencida pelo Orgulho de Londres, uma coisa que parece que está se repetindo, né? Porque essa Champions League de 2022-23 também parece improvável de ser vencida pelo Chelsea, mas
Sabe-se lá o que os deuses do futebol estão nos reservando, né? Venceu na cidade do Porto, venceu o Manchester City por 1-0. As oitavas de final de 2021, o Chelsea venceu o Atlético de Madrid, pandemia. O primeiro jogo 1-0, golaço do Giroud de bicicleta lá na Romênia, no Estádio Nacional. Depois, em Londres, Stamford Bridge completamente vazio. O Chelsea venceu por 2-0. Em 2022, o adversário nas oitavas de final foi o Lille, da França. O primeiro jogo em casa o Chelsea venceu por 2-0. E o segundo jogo na França o Chelsea venceu por 2-1. Em 2023, as oitavas de final estão rolando, estamos na semana de Champions, estamos na segunda semana de jogos das oitavas de final de 2022-23. O Chelsea, na semana passada, no dia 15, foi até Dortmund, no Signal Iduna Park, jogou bem, mas foi derrotado, tomou um gol de contra-ataque, perdeu para o Borussia Dortmund por 1-0, gol do ADM, que se contundiu e provavelmente estará fora do segundo jogo no Stamford Bridge, né? O jogo do Stamford Bridge marcado para o dia 7 de março, uma quarta-feira, às 5 horas da tarde, e tudo leva a crer, as boas notícias, tudo está conspirando que N'Golo Kanté retornará ao time. Vamos ver aqui, o Gabriel estava que chegou, opa aí, o Romulo falou, com o grupo que temos, acredito que ainda podemos surpreender nessa Champions. Acabamos de falar aqui. Vai saber o que os deuses do futebol, né, Romulo, estão reservando. Porque as duas Champions Leagues que o Chelsea venceu foram totalmente improváveis, né? Foram caminhadas, assim, engataram na caminhada e tudo foi, no meio do caminho, foi se ajeitando e o Chelsea, ó, levantou a orelhuda aqui. É isso mesmo. Kanté e Enzo nesse meio de empolgar. Eu tô na expectativa demais, ô Romulo. Eu acho que vai dar certo demais. Ninguém vai segurar esse meio campo. Kanté e Enzo, eu tô ansioso para ver essa dupla, tá? Tô muito ansioso. O Rick respondeu o Rômulo aqui, ó. Eu também, Zaim, em termos de potencial, nosso time é um dos melhores da competição. Espero que mostre isso em campo. Passa pelos caras, pelos atletas. Eu não confio mais no treinador Graham Potter. Infelizmente. Infelizmente. Eric Muniz chegou. Estamos caminhando aqui, bem registrado, muitos dados pelo final da resenha. O que tem a dizer é o seguinte, ó, o Ryan falou, Kanté e Enzo entrosado vai ser insano. O Kanté, ele é um cara que dá sempre 1000%, né? Não se poupa em nada. E o Enzo a gente tá vendo. Chegou, pegou a camisa, tomou a posição, é dele. Ninguém vai segurar. Vai dar muito certo esse meio aí, viu? E o Kanté tem que renovar logo. E as notícias são boas aí, né? Parece que vai dar renovação sim. Então o Chelsea está passando por uma crise, né? De resultado na atual temporada. Não está conseguindo vencer jogos, andou empatando muito, agora já são 2 derrotas aí. E assim, o Chelsea não faz gol, mas não está tomando muito gol, então está perdendo por 1-0. Continua criando, pecando na finalização. A mesma coisa aconteceu ao João Félix em Dortmund com 2 chances, uma na trave, uma para fora. O Enzo Fernandes, o goleiro, sempre aparecendo. Contra o Southampton, um jogo nota muito baixa, poucas criações, o goleiro aparecendo bem, mas foi péssimo, reprovado a atuação contra o Southampton e tomou um gol do único cara que poderia fazer algum mal para o Chelsea, que era o Ward-Prowse, que todo mundo sabe que ele é um grande cobrador de falta, e ele colocou a bola sem nenhuma chance do Kepa Arrizabalaga defender. Então, é o que tem. O que espera é que o Chelsea repita o bom desempenho nos jogos de Dortmund e que acerte as finalizações, tá? O futuro dos Blues nessa UCL 22-23 passa sim pelo elenco, pelos jogadores.
porque nosso treinador não dá mais. Eu gostaria muito que o Chelsea chegasse no dia 3 de março com um novo comandante. Eu vi uma publicação que alguém pediu o John Terry, né? O comando interino do Chelsea, como o Roberto Di Matteo em 2012. Seria interessante. Experiência de lateral do campo de comissão técnica o John Terry tem, porque ele foi 3 anos auxiliar no Aston Villa. Numa emergência aí, como o Roberto Di Matteo, quem peitaria o John Terry? Quem peitaria? Então, só que a diretoria continua bancando o Graham Potter. Vai precisar o Chelsea perder tudo nessa temporada para os caras finalmente caírem a ficha dele, porque eles não estão vendo no futuro que não vai dar certo. É assim. Quanto o Rick Júnior, quanto o West Ham e Dodd foram criadas muitas chances. Falta o cara para colocar a bola para dentro. Contra o Southampton, pô, precisávamos do centroavante. Colocou o Datro Fofana. Mas não tinha nenhuma justificativa para tirar o cara no intervalo. Coisas do treinador, né? Guilherme Scioli, salve, chegou aí. Seja muito bem-vindo. Muito bem, galera. Chegamos aqui no final. Valeu demais essa resenha nostalgia aqui. Olha, o Wesley chegou. Napoli 3, Chelsea 1. Olha aí, o Mudu. Não podemos enganar, mas com esse treinador a gente não vai longe. Infelizmente, não vai. O Chelsea, com os resultados, é isso aí. Um time que não vai marcar gols e quando tomar, vai perder os jogos. Tá? Não tem jeito. Salve, Wesley. Então, chegamos ao final aqui. Quero agradecer demais, só para me falar. Essa resenha nostalgia. Hoje, 11 anos de Napoli 3, Chelsea 1. O jogo foi lá na Itália, no estádio São Paulo, na cidade de Nápoles, em 21 de fevereiro de 2012. Então, hoje, 21 de fevereiro de 2023. 11 anos. Também uma terça-feira. Há 11 anos atrás, o 21 de fevereiro foi numa terça-feira. Hoje, terça-feira de carnaval, 21 de fevereiro de 2023. Esperar o Chelsea voltar no próximo jogo do fim de semana. O Chelsea joga contra Tottenham. Tem um derby no sábado. E vamos esperar para ver. Pelo menos contra Tottenham, os caras viram a chave também, né? Jogo contra Tottenham é nível Champions League. Lembrando no início da temporada, quando fomos prejudicados, e o Chelsea empatou em casa por 2-2, quando o Tuchel e o Antônio Conte tretaram, né? Ninguém esperava um desempenho abaixo do Chelsea, os caras jogaram muito bem. Contra Tottenham, podem ter certeza, podem cravar aí, não vai ter jogo ruim, vai ter bom desempenho. Agora, se vai vencer, é outro esquema. O Chelsea está entregue a um comando fraquíssimo, que os jogadores assumam e levem o Chelsea adiante. Olha aí, vamos ver o que o Wesley falou aqui para a gente encerrar nossa resenha. O Wanderson, salve, o Wesley mandou. Já defendi o Lampa para ter continuidade, mas o Potter já deu, não tem condições. Sou de Salvador, aqui carnaval pegando fogo. A gente vê. Nessa época aí, carnaval, eu não sei como é que você tá no celular, rapaz. Largando o carnaval da Bahia aqui, todo mundo gosta de ir para aí, né? Além de resultados ruins, cara, não fala bem. As declarações do Graham Potter estão desastrosas, né? Bandeira azul sempre lá no alto, como diz o amigo. É isso aí, Rick. É isso aí. Espalha por aí. Será que podemos acreditar em uma volta dele, Thomas Tuchel? Não. A diretoria mandou embora. Não tem como. Não acredito. Não nesse momento. Quem sabe num futuro longínquo, né? As notícias sobre o Thomas Tuchel é que o PSG está aí interessado em recontratá-lo, né? PSG que não vai ter lá o Neymar, né? Que na última semana foi tão debatido para ser jogador do Chelsea, muita gente se empolgou, mas já se machucou e vai ficar 3 semanas fora. Então é isso aí, galera. Valeu demais, muito obrigado. Resenha Nostalgia, Napoli 3, Chelsea 1. Estádio São Paulo em Nápoles. Resenhamos muito. Estamos nessa semana de
oitavas de final de Liga dos Campeões. Vai seguir, vamos esperar a chegar 7 de março, quando o Chelsea vai encerrar as oitavas de final de 2022-2023. Que os deuses do futebol queiram que seja nos mesmos moldes de 2012, quando o Chelsea avançou. É isso mesmo, valeu, obrigado demais aí o Santiago, o Josué, o Rick, o Du, o Rômulo, o Wanderson, o Wesley, Guilherme, o Luan, que estava aí mais cedo, pegando a galera toda, muito obrigado, valeu o Eduardo, o Gustavo, turma toda, valeu demais. A gente volta na sexta-feira com um pré-jogo antecipado. O Chelsea vai jogar no domingo, não é no sábado. O Chelsea joga no domingo contra a Tottenham. Mas a gente volta com o pré-jogo. Valeu? Saudações, povo Blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH no Spotify, para ver aquelas resenhas em áudio aí, dizer que está caminhando, dirigindo, pedalando, o que for. Correndo, e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Essas são as redes sociais. Quem puder dar aquela moral, quem quiser espalhar, manda no story, espalha a resenha aí, chama o povo Blue pro papo, e quando quiser, vem pra resenha. Valeu? Bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!